irmão, nesta exposição que nós estamos fazendo no livro de Atos já há vários meses, eu tenho aqui e ali chamado a atenção dos irmãos para 3 episódios que nos são relatados no livro de Atos dos Apóstolos e que são eventos considerados chaves para a compreensão do livro, desse segundo volume que Lucas escreveu, relatando nele as coisas que o próprio Senhor Jesus continua fazendo através do seu Espírito Santo, pela instrumentalidade dos seus apóstolos, como nós vemos aqui relatadas no livro de Atos. Semana passada eu procurei chamar a atenção dos irmãos para o fato de que sempre que na Bíblia um autor narra eventos de maneira repetida, é porque ele quer enfatizar esses eventos. É porque esses eventos são significativos na história da redenção, na história da salvação. E aqui no livro de Atos nós temos 3 desses eventos narrados, relatados mais de uma vez. Temos o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste dos judeus, no capítulo 2 do livro de Atos. Temos a conversão de Saulo, no capítulo 9, também ela está registrada, repetida outras vezes no capítulo 22 e no capítulo 26. E o terceiro grande evento significativo na história da redenção, do ponto de vista de Lucas, o autor desse segundo volume da sua obra, é exatamente a conversão do centurião Cornélio, o derramamento do Espírito Santo aqui no capítulo 10 do livro de Atos, também chamado de batismo com o Espírito Santo, como é mencionado aqui no capítulo 11. Nós estamos, portanto, considerando um evento bastante significativo na história da redenção, na história da salvação, e o grande significado, a grande relevância, a grande importância desse evento narrado aqui no capítulo 10 do livro de Atos, a conversão de Cornélio, através da pregação do apóstolo Pedro e o derramamento do Espírito Santo, consiste exatamente no fato de que é aqui que os judeus, os gentios, passam a ser oficialmente reconhecidos como membros da Igreja de Cristo. Era muito difícil, irmãos, para os judeus reconhecerem que os gentios também poderiam ser membros do povo de Deus, parte do povo de Deus, membros da Igreja de Cristo, sem que antes eles se tornassem prosélitos do judaísmo, sem que antes eles se tornassem judeus, sem que antes eles fossem circuncidados, observassem aquelas restrições de alimento como os prosélitos do judaísmo no Antigo Testamento deveriam observar. Não foi fácil para a igreja primitiva discernir essa natureza católica ou universal da igreja nesta nova dispensação da graça. Foi muito difícil, na verdade, para o próprio apóstolo Pedro entender que não haveria mais, agora nessa dispensação da graça, aquelas restrições no que diz respeito ao alimento, e não haveria mais nessa dispensação da graça, na Igreja de Cristo, essas distinções entre gentios, judeus, homens, mulheres, pobres, ricos. Não haveria mais nenhuma distinção desse tipo na Igreja de Cristo, nessa nova dispensação.
Exatamente por isso, irmãos, nós temos não apenas um relato detalhado desse acontecimento no capítulo 10, mas aqui no capítulo 11, os primeiros 18 versículos, nós temos Lucas novamente narrando esse acontecimento, agora pela boca do apóstolo Pedro, na perspectiva do apóstolo Pedro, ali na sua defesa ou na sua explicação para os membros da igreja primitiva na Judéia. E quando Lucas faz isso, quando Lucas repete isso, ele quer exatamente enfatizar algumas coisas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para atentarmos para o texto, acompanharmos o texto. Os irmãos podem manter a Bíblia aberta e vamos considerar essa porção aqui da palavra do Senhor e depois, então, procurarmos extrair algumas lições que o texto quer nos transmitir para nós hoje. Observem que a passagem se encontra naturalmente dividida da seguinte maneira. Os 3 primeiros versículos, nos 3 primeiros versículos do capítulo 11, nós vemos a reação inicial da igreja primitiva na Judéia diante desse acontecimento que chegou ao conhecimento da igreja. Dos versículos 4 até o versículo 17, nós temos a explicação que o apóstolo Pedro dá, a resposta de Pedro à inquirição que foi feita a ele, as razões pelas quais ele havia procedido como procedeu. E no versículo 18, nós temos a reação da igreja judaica diante da explicação que o apóstolo Pedro deu quando interpelado ali pela igreja cristã judaica, por aqueles que eram da circuncisão. Vamos considerar, portanto, primeiro a reação inicial da igreja na Judéia diante do conhecimento daquilo que havia acontecido em Cesareia e que nós estivemos considerando aqui com os irmãos no domingo passado. Observem, irmãos, que a notícia correu rápido. Rapidamente, os irmãos na Judéia tomaram conhecimento de que Pedro havia entrado na casa de gentios, que Pedro havia comido com gentios, incircuncisos, e quando a notícia ali chegou, eles ficaram assustados, espantados, e logo que Pedro chegou a Jerusalém, aqui não é dito, às vezes a gente lê alguma coisa assim em comentários, como se Pedro tivesse sido chamado para dar a razão lá de sua conduta, mas não parece, o texto não parece indicar isso. Parece que então, algum tempo depois, logo pouco depois, Pedro naturalmente voltou para Jerusalém, e então, quando ele chegou em Jerusalém, ele foi interpelado pela igreja lá, pelos judeus que eram da circuncisão. A essa altura dos acontecimentos, nós não devemos pensar num partido dos circuncisos, dos que eram circuncidados, um partido dentro da igreja cristã primitiva. Depois até nós podemos pensar assim, quando essa controvérsia aumenta, e lá no capítulo 15 nós já vamos ver a igreja se reunindo exatamente para novamente tratar dessa questão difícil da inclusão dos gentios como povo de Deus na nova dispensação do Evangelho. Mas aqui não, aqui a referência é a igreja cristã primitiva de origem judaica. Ou seja, os judeus, a grande maioria, até então praticamente a totalidade da igreja de Cristo, era composta de judeus que haviam reconhecido pela pregação do Senhor Jesus e pela pregação apostólica
que o Senhor Jesus Cristo era, de fato, o Messias prometido ao povo de Israel. Ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e eles constituíam, portanto, a Igreja de Cristo ali na Judéia. E então, quando eles tomaram conhecimento daquilo que havia acontecido, nesse período de transição entre a igreja na antiga dispensação e a igreja na nova dispensação, quando muitas coisas ainda não estavam claras para os primeiros discípulos, primeiros membros da igreja de Cristo, Pedro portanto, arguído ali, quando eles dizem a ele: quer dizer que você então entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com homens incircuncisos? E, meus irmãos, observem como foi que Pedro respondeu, como ele procedeu diante dessa inquirição que foi feita por causa das suas atitudes ali em Cesareia, na casa do centurião Cornélio. Observem que Pedro faz a melhor coisa que nós devemos fazer quando, por alguma razão, nós somos inquiridos acerca da nossa conduta, acerca do nosso procedimento. Ele não disse, por exemplo, assim: não interessa, eu sou apóstolo de Cristo, e então o que eu fiz está feito, foi por ordem de Deus e pronto. Não, ele não tomou nenhuma atitude semelhante a essa. Pelo contrário, nós vemos aqui uma atitude muito humilde da parte do apóstolo Pedro. Ele simplesmente aceita a inquirição e ele simplesmente passa a narrar, a contar o que foi que aconteceu, na certeza de que, se aqueles irmãos conhecessem realmente os fatos, viessem a conhecer os fatos, eles seriam convencidos acerca da propriedade dos atos que Pedro realizou, indo com judeus, entrando com gentios, entrando na casa dos gentios, comendo com gentios, pregando para os gentios e tendo ali aqueles gentios convertidos. E aí então Lucas passa a narrar novamente aqueles acontecimentos que já haviam sido narrados aqui no capítulo 10, agora pela boca do apóstolo Pedro. Ele faz uma narrativa resumida daquilo que havia acontecido, mas agora da perspectiva de Pedro. Isso é interessante porque nos dá uma visão de como Pedro, na sua experiência, passou por todos aqueles acontecimentos. Os irmãos notarem, no capítulo 10, Lucas começa narrando esse acontecimento todo, tratando do aparecimento do anjo a Cornélio. E depois, então, é que ele se volta para a visão que Pedro teve. Agora não. Agora ele começa a narrar na perspectiva do apóstolo Pedro. E começa a contar exatamente o que ocorreu da perspectiva de Pedro. E diz o texto, então, a partir do verso 4, que Pedro começou a narrar na ordem que ele experimentou esse acontecimento todo, explicando como Deus mesmo conduziu todos os seus passos nessa direção. É como se Pedro estivesse dizendo: meus irmãos, não fui eu quem tomei essa iniciativa de entrar na casa de gentios e comer com gentios e pregar o evangelho aos gentios. Cada passo meu foi dirigido por Deus. E ele então passa a narrar isso, falando primeiro acerca da sua visão, como ele estava ali orando e naquela circunstância de oração, ele então teve aquela visão de um anjo, de um lençol segurado pelas quatro pontas, cheio de animais considerados até então pelos judeus como animais imundos, como animais impróprios para a alimentação, impuros cerimonialmente falando, e como ele foi ordenado
que ele deveria comer daqueles alimentos. E como ele mesmo havia reagido, dizendo que não, Senhor, nunca na minha boca entrou nenhum tipo de alimento como esse, que é proibido porque é considerado cerimonialmente impuro. Mas ele então insiste como esse episódio, essa visão aconteceu ali por 3 vezes e ele recebeu a orientação de que aquilo que Deus havia considerado puro, havia santificado, nenhum homem poderia considerar impuro. Meus irmãos, nós sabemos que esses animais ali impuros naquele lençol estavam ali apontando para aquelas restrições de alimentos que havia entre o povo judeu, mas estava apontando também para a igreja de Cristo, que agora é composta, vamos dizer assim, de todo tipo de pessoas. Na semana passada eu estive lendo um comentário sobre esse texto, e o autor faz referência a uma pessoa antiga, não é conhecida nossa, que na hora da sua morte, quando ele estava morrendo, já com a voz já fraca e tudo, e ele começou a falar do lençol, o lençol nas 4 pontas. E que então ali os parentes chegaram mais próximos para ouvir que lençol em Atos. E aí ele disse, ele dizendo, a ideia é, eu estava ali dentro daquele lençol. Eu sou um impuro. Eu sou alguém que apenas pela graça de Deus foi considerado digno de fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Em última instância, meus irmãos e irmãs, aqueles animais ali, impuros naquele lençol, aponta para nós, gentios. Para nós que éramos estranhos, para nós que não fazíamos parte do povo de Deus, e para nós indignos, para nós pecadores, corrompidos, mas que pela misericórdia e graça de Deus somente fomos considerados santos e justificados pela obra que Cristo realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. E Pedro vai além, e ele conta não apenas essa visão que ele teve, claramente indicando para o fato de que agora não deveria mais haver aquelas distinções próprias para a antiga dispensação, mas não próprias para a nova dispensação. E agora, então, ele, a partir do verso 11, ele passa a mencionar a própria ordem do Espírito Santo, dizendo, quando aqueles homens mensageiros de Cornélio chegaram e bateram até a porta da casa onde ele estava, que Pedro deveria acompanhá-los sem hesitação. Mencionei para os irmãos no domingo passado que a palavra tanto pode ser traduzida sem hesitação como sem distinção ou sem discriminação. Qualquer tradução aqui cabe nesse texto. Mas o fato é que, de um modo ou de outro, claramente foi o Espírito Santo de Deus que, de uma maneira ou outra, encorajou Pedro, dizendo, Pedro, não hesite ou não faça distinção, vá com essas pessoas. E Pedro, então, menciona essa ordem do Espírito Santo que ele havia recebido para acompanhar aqueles mensageiros que Cornélio havia enviado a Jope para trazer Pedro até Cesareia e ali lhe pregasse o Evangelho para ele e a sua casa. Pedro continua narrando os acontecimentos e ele então passa a mencionar a instrução angelical a Cornélio. Ele passa a mencionar como aquele homem que o havia mandado chamar havia tido um anjo havia aparecido a ele e o anjo havia ordenado que ele deveria mandar chamar Pedro e ir até a sua casa ali, que ele lhe pregaria, ele lhe falaria palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Esse versículo 14, esse fato, esse propósito pelo qual, para o quê?
Cornélio deveria mandar chamar Pedro, não havia sido mencionado por Lucas no capítulo 10. Mas agora ele acrescenta isso, deixando claro que Cornélio havia mandado chamar Pedro exatamente para que, através de Pedro, ele pudesse ouvir palavras mediante as quais ele poderia ser salvo. Ele e a sua casa também. E, finalmente, Pedro menciona na sua explicação, no seu relato, para os irmãos da igreja da Judéia, que enquanto ele estava pregando, aqui diz assim, quando comecei a falar, o verbo aqui traduzido por comecei, não necessariamente precisa ser traduzido como comecei, trata-se de um semitismo que não precisa ser entendido aqui de maneira literal. O fato é que Pedro estava ainda falando, e quando Pedro ainda estava falando, diz ele, Deus operou, Deus agiu, e caiu o Espírito Santo. E aconteceu em Cesareia alguma coisa semelhante ao que havia, ou da mesma natureza que havia ocorrido em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja ali reunida no cenáculo, e aconteceram aqueles eventos e aqueles fenômenos que eu já tive a oportunidade de considerar aqui com os irmãos, aquele derramamento do Espírito Santo. E a reação de Pedro, a lembrança de Pedro, foi das palavras que o Senhor Jesus havia dito a João, quando disse que João, na verdade, havia batizado com água. Mas a igreja de Cristo, nessa nova dispensação, seria batizada com o Espírito Santo. E a conclusão de Pedro é a seguinte, aqui como uma pergunta de retórica, se Deus concedeu a graça simbolizada pelo batismo, eu vou negar o batismo? Essa é a ideia por trás da pergunta de Pedro. Ora, se Deus concedeu o mesmo dom que a nós foi outorgado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Vejam, irmãos, essa é a reação de Pedro. Quando ali inquirido pela igreja, ele não tomou uma posição de apóstolo, ou mesmo como a igreja católica pensa, como o principal dos apóstolos, o cabeça dos apóstolos, mas ele singelamente passa a narrar os fatos, menciona o que aconteceu com ele, a visão que ele teve, a voz que ele ouviu, menciona o fato de que o Espírito Santo disse, olha, vai com ele sem hesitar, menciona o que aconteceu paralelamente com Cornélio, quando o anjo mesmo havia mandado chamar a Pedro para que Pedro fosse ali pregasse o Evangelho, para que através daquelas palavras Cornélio e sua casa pudessem ser salvos. E Pedro menciona a própria chancela divina com o derramamento do Espírito Santo quando ele estava falando sobre os gentios. Verso 18, nós temos a reação da igreja diante da exposição ou das explicações que Pedro forneceu à igreja na Judéia. E é interessante, irmãos, aqui nós temos duas coisas. Primeiro, eles se apaziguaram. Uma tradução já um pouco literária. Literalmente é dito que eles silenciaram, eles se calaram. Se calaram no que diz respeito aos criticismos. Se calaram no que diz respeito a continuar duvidando ali dos atos de Pedro ou questionando aquilo que Pedro havia feito. E por outro lado, ao invés de continuar com aquela crítica, eles passaram a glorificar a Deus. A crítica se transformou em louvor. A condenação ali implícita dos atos de Pedro se transformou em glorificação a Deus, porque eles compreenderam, como Pedro compreendeu também, que aos gentios
havia sido dado por Deus o arrependimento para a vida, como também havia sido dado aos judeus que haviam sido alcançados pela graça de Deus mediante a pregação do Evangelho. É uma repetição, meus irmãos, de muito daquilo que nós estivemos considerando aqui no domingo passado. Mas a pergunta que nós podemos nos fazer, depois de considerar essa narrativa que Lucas dá da inquirição feita a Pedro, da explicação de Pedro e do resultado da explicação de Pedro, é a seguinte: qual é a relevância, afinal de contas, de um acontecimento dessa natureza para nós hoje? Afinal de contas, aqui não tem nenhum centurião. Os gentios já foram aceitos na Igreja de Cristo há 2000 anos atrás. Ninguém mais questiona isso. Nós, como gentios, fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus. Será que uma narrativa como essa, repetida, tem apenas o propósito de fornecer informações históricas e não tem nenhuma lição para nós hoje em dia? Irmãos, trata-se de uma narrativa, de um evento histórico, mas ela é relevante e tem lições para nós nos dias em que nós vivemos hoje também. Há várias lições aqui. Eu quero ressaltar apenas algumas delas. Quero ressaltar a lição principal do texto. A lição principal do texto tem a ver com a unidade da Igreja de Cristo. Foi muito difícil naquela época fazer os judeus compreenderem que Cristo tinha uma igreja em que, a partir de então, não haveria mais quaisquer tipos de restrições. Era muito difícil para eles. E não pensem que esse problema, não pensem que os judeus ali, embora calados, embora agora aqui glorificando a Deus, que o problema estava definitivamente resolvido na igreja primitiva. Não estava. Os irmãos vão ver, e depois nós vamos considerar, que o problema surge novamente, que no capítulo 15 nós vamos ter uma reunião ali do presbitério, uma reunião da igreja lá, dos representantes da igreja, para tratar novamente dessa questão de uma maneira mais ampla. E essa questão, dessa relação dos gentios com os judeus na Igreja de Cristo, continuou ali quase que por todo o livro de Atos. E não pensemos que isso não tenha mais nenhuma lição para nós, porque na verdade tem. A ênfase de Lucas nessa passagem é que Deus não faz acepção de pessoas e que nós, portanto, não devemos fazer acepção de pessoas. A grande lição para nós, ainda para nós hoje, é que na Igreja de Cristo não há mais gentio e judeu. Colocando de outro modo, não há mais distinções, não deve haver mais distinções de raça, não deve haver mais distinções de cor, de nível social, de nível cultural, de gênero, de idade. Essas coisas, pela misericórdia e graça de Deus, foram abolidas em Cristo. Nós somos um em Cristo, independentemente de homem ou mulher, independentemente da nossa cor, da pele, independentemente da nossa nacionalidade, independentemente do nosso nível cultural, econômico, financeiro, intelectual, pela misericórdia e graça de Deus, tudo isso, todos fomos colocados em pé de igualdade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós estamos aquém. E todos nós agora, a Igreja de Cristo agora, na Igreja de Cristo agora, não deve mais haver essas distinções, essas separações, esses grupamentos que havia antes até na igreja, na antiga dispensação, no que diz respeito a gentio e judeu. Essa é uma lição que nós sempre devemos aprender
com a graça de Deus em Cristo. Uma das coisas que mais me alegra na igreja é ver jovens conversando com idosos, é ver pessoas de diferentes níveis sociais, culturais, comungando em Cristo, como irmãos queridos em Cristo. É ver pessoas simples, com pouco estudo, com pouca oportunidade de estudo, e ver irmãos, doutores, com nível cultural maior, conversando com singeleza e demonstrando essa união e essa comunhão que há entre aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, soberana em Cristo Jesus, o nosso amado e bendito Redentor. Que bênção, meus irmãos e irmãs, essa condição da igreja agora na nova dispensação da graça. Que Deus nos abençoe, de tal maneira que isso possa ser cada vez mais realidade, cada vez mais verdade no nosso meio. Eu, particularmente, não vejo com muita necessidade de departamentalização dentro da igreja. E a razão é exatamente essa. Cristo veio para nos fazer um povo só. No mundo que já vive tão separado, mulheres para um lado, homens para o outro lado, jovens para um lado, adolescentes para o outro, criança para o outro, velhos no asilo, essa separação enorme de idade, de faixas, e que não há nenhuma necessidade dessas coisas serem enfatizadas na Igreja de Cristo. Podemos conviver juntos, não há assunto que interesse às senhoras, que não interesse aos jovens, que não interesse aos homens, que não interesse às mulheres. Esses assuntos todos nos interessam, e uma das coisas que eu vejo que mais me alegra, sinceramente, é poder ver irmãos, repito, de diferentes níveis sociais, culturais e idade, comungando juntos, conversando juntos e adorando juntamente ao Senhor. Irmãos, o texto também trata de um outro assunto que eu não posso nem pensar em tratar de uma maneira mais detalhada numa noite assim, numa mensagem. Já tive a oportunidade de tratar desse assunto há alguns anos com os irmãos durante vários meses. A questão do derramamento do Espírito Santo, a questão aqui nós podemos chamar de cair o Espírito Santo, aquilo que Pedro identifica aqui como sendo o batismo com o Espírito Santo. Não tem a dúvida que se trata de eventos históricos. E como eventos históricos, dentro do papel que tiveram na história da redenção, eles não são repetidos. Houve só um Pentecoste entre os gentios, nesse sentido, os judeus nesse sentido. Houve um Pentecoste ali para Samaria, como nós já consideramos. E houve esse Pentecoste aqui para os gentios. A grande questão que se levanta é se eventos dessa natureza podem ser repetidos, ou se aquilo que é chamado aqui de derramamento do Espírito Santo, ou batismos com o Espírito Santo, ou essa caída do Espírito Santo sobre parcelas ali, porções da igreja, parte da igreja, ainda podem acontecer. No meio reformado, há duas interpretações. Não posso fazer mais do que isso hoje à noite, apenas mencionar isso. Alguns acham que não, isso aqui aconteceu e não tem nada de semelhante a isso que possa continuar acontecendo. Outros, como Martin Lloyd Jones e outros também, entendem que sim, esses eventos tiveram esse papel histórico ali, esse clímax na história da redenção, mas eles, de certa maneira, se repetem em épocas de reavivamento, quando a presença de Deus se torna mais abundante, o Espírito Santo de Deus desce sobre a sua igreja e torna a igreja mais cônscia das realidades espirituais, mais dedicada à leitura da palavra, à pregação, à oração, e o reino de Deus, então, nessas épocas de reavivamento histórico, são grandemente promovido no mundo
através desses derramamentos do Espírito Santo em épocas de reavivamento. Os irmãos sabem, eu sou mais inclinado a ficar com a segunda interpretação de Lloyd Jones, que não confina uma operação mais abundante do Espírito Santo, não necessariamente seguidas com línguas ou com fenômenos dessa natureza, mas através das quais, na história, o Espírito Santo de Deus vem e opera de uma maneira em que ele naturalmente não opera. Isso aconteceu no século XVIII, no grande reavivamento que alcançou parte da Europa e também nos Estados Unidos, na América do Norte. Foi um enorme reavivamento. Isso aconteceu no século XVI, a Reforma. Isso aconteceu em grande medida no século XVII, entre, por exemplo, os puritanos. E aqui e ali tem acontecido derramamentos do Espírito Santo, operações inusitadas do Espírito Santo de Deus, operando no meio da igreja. E nesses momentos a igreja cresce grandemente na compreensão das verdades do Evangelho, e Deus abençoa ricamente a sua igreja nesses momentos. Mas, se Deus permitir, nós voltaremos a estudar com maiores detalhes, mais pormenorizadamente, esse assunto em uma outra oportunidade. Nessa narrativa há também uma lição relacionada ao pluralismo religioso. Nós vivemos numa época dita, chamada ou conhecida como pós-moderna, e uma das marcas, uma das características dessa época pós-moderna é exatamente o pluralismo religioso. A ideia de que não importa a religião que alguém professe, desde que a pessoa seja íntegra, seja reta e que seja temente a Deus, então essa pessoa tem o favor de Deus, alcança o favor de Deus. E várias vezes essas pessoas se referem a Cornélio como sendo um exemplo disso, quando na verdade aqui nós temos o exemplo contrário. Porque vejam que Cornélio era um homem temente a Deus, é verdade, era um homem que nesse sentido de fazer o bem estava agradando a Deus, mas observem que Cornélio teve que ouvir o Evangelho, Pedro teve que ir a ele para pregar o Evangelho, Pedro teve que se arrepender dos seus pecados, capítulo 11, versículo 18, logo foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ele teve que receber o perdão para que ele pudesse, então, de fato, ser salvo. Se qualquer religião leva a Deus, se qualquer pessoa piedosa ou religiosa, íntegra e temente a Deus, é aceita por Deus, está justificada diante de Deus, se é verdade que todos esses caminhos, todas essas religiões, elas levam a Deus, então, meus irmãos, qual a necessidade de um anjo ir a Cornélio, aparecer a Cornélio, convencer Pedro, lá por outro lado, Deus fazer isso através de uma visão, e Pedro ir até a casa de Cornélio e pregar o Evangelho para que então Cornélio e a sua casa fossem salvos através da pregação da palavra. Na verdade, o que nós temos aqui é uma evidência de que as pessoas que não há salvação, a não ser por meio da pregação do Evangelho, a não ser através ou pela mediação de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente bendito Redentor. A não ser que a pessoa ouça o Evangelho, ou leia o Evangelho, e o Espírito Santo de Deus, então, opere por meio do Evangelho conversão, mudança de coração, convencimento da iniquidade do pecado, da graça de Deus em Cristo, de que não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse texto, essa passagem nos ensina que não há, de outro modo, esperança de salvação. Também já ressaltei que, ligado a essa questão, aqui nós temos a importância da pregação, a relevância da pregação. Foi através da pregação que o Espírito Santo desceu e essa obra pôde ser
realizada na vida de Cornélio e naqueles que são da sua casa. Apenas uma última lição para concluir. Esse texto nos ensina que o arrependimento é dom de Deus. O último versículo deixa isso muito claro. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. É Deus quem concede o arrependimento para a vida. Nós lemos na carta aos Efésios, no capítulo 2, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e que pela graça nós somos salvos. E que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não apenas a fé é dom de Deus, o arrependimento também é dom de Deus. E a não ser que Deus soberana e graciosamente opere através da pregação do Evangelho, pelo seu Espírito Santo, agindo no coração de um homem com os seus delitos e pecados, de uma pessoa entregue à escravidão do pecado, da carne, do diabo, do príncipe deste mundo, como estudamos hoje pela manhã, e ilumine um coração em trevas, libertando do domínio do pecado, fazendo nova criatura em Cristo Jesus, convencendo da sua iniquidade do seu pecado e da graça de Deus em Cristo, não há nenhuma possibilidade ou nenhuma esperança de salvação. Porque tanto a fé como o arrependimento são coisas que só Deus faz pelo seu Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, num coração pecador, fazendo com que pessoas como Cornélio e a sua casa se arrependessem dos seus pecados, crescem e recebessem o dom do Espírito.